Substâncias iônicas são aquelas formadas por íons. Um exemplo de substância iônica é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha. O cloreto de sódio é formado pela ligação iônica entre o sódio e o cloro. De acordo com a regra do octeto, o átomo de sódio e o átomo de cloro, quando isolados, não são estáveis, pois não apresentam 8 elétrons na última camada. Contudo, se houver transferência de um elétron do sódio para o cloro, ambos atingirão a estabilidade, pois ficarão com 8 elétrons na última camada. Desse modo, forma-se um íon positivo, o cátion sódio, e um íon negativo, o ânion cloreto. Tendo cargas elétricas opostas, esses íons se atraem mutuamente e se mantêm unidos, formando o cloreto de sódio. A essa força de atração dá-se o nome de ligação iônica. Na prática, a formação do cloreto de sódio não envolve apenas 2 átomos, mas um número enorme de átomos, de modo que, no final, teremos um cristal envolvendo uma grande quantidade de íons. Um outro exemplo de ligação iônica é a formação do fluoreto de cálcio. De acordo com a regra do octeto, nenhum desses átomos é estável, pois não apresentam 8 elétrons na última camada. Entretanto, se houver uma transferência de 2 elétrons do cálcio, um para cada átomo de flúor, todos atingirão a estabilidade, pois ficarão com o octeto completo. Formam-se um íon positivo, o cátion cálcio, e 2 íons negativos, os ânions fluoreto. Como têm cargas opostas, esses íons se atraem e se mantêm unidos, formando o fluoreto de cálcio. Em geral, as substâncias iônicas resultam da combinação de metais por terem tendência a perder elétrons, tornando-se cátions, e não metais, por terem tendência a receber elétrons, tornando-se ânions. Outros exemplos de compostos iônicos são o brometo de potássio e o óxido de lítio. As substâncias iônicas são eletricamente neutras. Isso significa que, nessas substâncias, a carga total positiva é igual à carga total negativa. Para escrever a fórmula de um composto iônico, portanto, basta usar a carga elétrica do cátion como índice do ânion e usar a carga elétrica do ânion como índice do cátion, lembrando que os índices devem ser simplificados quando possível e não devem ter os sinais positivo e negativo. Substâncias moleculares são aquelas formadas por moléculas. Um exemplo de substância molecular é a água, constituída por moléculas formadas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio dispõe de 6 elétrons na última camada e, de acordo com a regra do octeto, necessita de mais 2 elétrons para adquirir a estrutura eletrônica de um gás nobre. Cada átomo de hidrogênio tem apenas um elétron na primeira e única camada, e necessita de mais um elétron para ficar com a mesma estrutura eletrônica do gás nobre hélio, cujo átomo tem 2 elétrons na primeira e única camada. Quando esses átomos se unem para formar a molécula de água, cada átomo de hidrogênio compartilha com o oxigênio um par de elétrons. Desse modo, todos os átomos adquirem a estrutura eletrônica estável de um gás nobre. A esse compartilhamento de elétrons, que leva à formação de moléculas, dá-se o nome de ligação covalente. Existem maneiras distintas de representar uma molécula: a fórmula molecular, a fórmula eletrônica ou de Lewis e a fórmula estrutural. As ligações covalentes também podem ser formadas por pares eletrônicos duplos, como no caso da molécula do gás oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Os 2 átomos de oxigênio se unem compartilhando 2 pares de elétrons, de modo que cada átomo fica com o octeto completo. Forma-se assim a ligação covalente dupla. A molécula de oxigênio pode ser representada pelas seguintes fórmulas. Além de formadas por um ou por 2 pares eletrônicos, as ligações covalentes podem ser formadas por 3 compartilhamentos de elétrons.
É o caso da molécula do gás nitrogênio. Os dois átomos de nitrogênio se unem, compartilhando 3 pares de elétrons, de modo que cada átomo fica com o octeto completo. Forma-se assim a ligação covalente tripla. A molécula do gás nitrogênio pode ser representada pelas seguintes fórmulas. As moléculas são formadas por átomos que apresentam a tendência de ganhar elétrons, ou seja, átomos de não metais ou semimetais. Outros exemplos de substâncias moleculares são o gás carbônico e o álcool. As substâncias metálicas são formadas por átomos de metal. A quantidade de átomos que participa dessas ligações é sempre muito grande. Mesmo assim, elas são representadas apenas por um símbolo. A substância prata, por exemplo, é representada pelo símbolo do átomo de prata, Ag, e a substância ouro pelo símbolo do átomo de ouro, Au. As ligações entre metais não podem ser interpretadas pela regra do octeto. Elas são explicitadas pela teoria da nuvem eletrônica ou teoria do mar de elétrons. Os elétrons mais externos dos átomos dos metais não são fortemente atraídos pelo núcleo. Por isso, quando os átomos metálicos estão próximos, os elétrons das últimas camadas passam a se mover em torno dos diferentes núcleos, formando então uma nuvem ou mar de elétrons. As substâncias metálicas podem fazer parte de ligas metálicas, que são soluções sólidas de 2 ou mais metais. A liga também pode incluir semimetais ou não metais, mas sempre deve haver predominância de metais na sua fórmula. O bronze, por exemplo, é uma liga de cobre e estanho. O latão é uma liga de cobre e zinco. E o aço é uma liga de ferro com uma pequena quantidade de carbono.